eu preciso alimentar esta coisa, né? Então, interessante. Então, alguma coisa mais interna, mais profunda, que precisa ser alimentada. Então, é uma satisfação, um desejo que não foi atendido, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Pessoal, nos comentários esses dias tá falando sobre uma banda dos anos 2000 que eu não conheço muito, mas tem uma música que fez parte ali da minha adolescência, não tão adolescência assim, mas que está na trilha sonora desta maravilha videogameística que é o Need for Speed Underground. Muito joguei isso aqui, escutando Static X com The Only. I'm trying to make it. É muito legal, assim. Então, as memórias que eu tenho dessa época são excelentes, jogando Unreal Tournament e também, né, jogos de estratégia, Warcraft 3 e Need for Speed Underground. Então, isso aqui me traz muitas memórias excelentes. Tem aqui uns adesivos na capa de onde eu comprei. Essa aqui não é minha cópia original, nem sei onde é que tá a minha original, mas depois eu readquiri, porque é demais, tem que ter na coleção, porque era uma época aí que jogos de corrida também estavam em alta. Então, os anos 2000 foi uma época muito boa e muito criativa para música, para videogames e também para todas essas expressões artísticas. Mas vamos falar da banda de hoje, Static X, né? Então aí, englobados, né, naquela onda ainda dos anos 2000, do New Metal. E aí, isso era muito comum nessa época também, bandas fazerem parte de trilhas sonoras de game. Eu acho que assim, jogos de corrida e de esporte são excelentes para a gente conhecer artistas novos, assim. E aqui é uma época em que eu acho que as gravadoras se ligaram nisso, as próprias bandas se ligaram nisso, e eu conheci muita banda boa ouvindo trilha sonora de jogo, assim, né? Então essas... E geralmente geralmente isso, corrida e esporte eram os que tinham trilhas sonoras licenciadas, né? Então tem clássicos ali como Final Fantasy e outras que... Streets of Rage, outras grandes obras musicais que eram, né, compostas justamente só para o jogo, por compositores experientes ali, mas a gente tinha também um grande mercado de músicas licenciadas, e é daí que eu conheci o Static X. Sempre gostei muito, e por sinal acho que isso é uma deixa para eu poder ir a mais fundo para conhecer a banda, porque eu gosto muito dessa música. E quando trouxeram nos comentários, né, eu vi que o pessoal tava conversando ali entre si, aí eu me meti e aí aproveitei para fazer esse vídeo sobre eles, né? Porque é isso, assim, às vezes tem essas bandas que a gente gosta, mas a gente quer ir a fundo e às vezes começa a prestar atenção em outras coisas e acaba não dando a devida atenção. E o Static X é uma banda que sempre... Eles participaram de muitos jogos nos anos 2000 também, né? Então é uns caras que aí eram figurinhas carimbadas em trilhas sonoras, mas é aquela coisa que tu conhece a música, aí aparece ali, aí tu não anota ou esquece de procurar, e quando tu vê, é uma banda que talvez seja muito boa e eu acabo não conhecendo tanto. Então aproveitei essa deixa também para falar de Need for Speed Underground, que eu acho que após o Underground os jogos de corrida não foram os mesmos, assim. Eu acho que tanto a EA como até... Tanto é que agora a gente está vivendo um deserto musical para jogos de corrida, assim. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de corrida. Então, jogos de corrida é algo que eu acho muito legal. E a gente tinha aí, né, Burnouts, os Need for Speed, a gente tinha Race Driver Grid, a gente tinha tantos jogos, né? O Dirt Series, então tinha tanto jogo legal com trilhas sonoras fantásticas nesse aí, início dos anos 2000, e eu acho que hoje a gente perdeu muito, assim, dessa alma, assim, tinha uma alma criativa, tinha vida esses jogos, assim, né? Então eram as coisas meio exageradas, e a gente vê que recentemente... Agora eu entrei no saudosismo do Need for Speed, né? Mas os últimos Need for Speed, eles não têm alma, né? São jogos que os gráficos são lindíssimos, mas eles não têm essa pegada que esses jogos aqui mais antigos tinham, né? Então tu vê que é uma tentativa, e acho que essa é uma crise criativa atual, né? Não precisa ser só jogos, né? Mas essa tentativa de recapturar uma experiência que já passou, ao invés de tentar criar nova experiência. Então eu acho que isso está acontecendo em várias coisas. Não posso reclamar da indústria da música, porque esse ano já começou com muita coisa legal, muita coisa interessante sendo lançada. Mas vamos então analisar a letra de Static X. Mas antes disso, deixa nos comentários, né? Jogou Need for Speed Underground? Gostava das trilhas sonoras dos jogos dos anos 2000? Eu gostava demais. Mas vamos lá. The Only. This is the Only. Agora esqueci o nome da música, mas é essa que a gente vai traduzir hoje. E no verso 1 ele diz: I'm winning, you're losing, I'm falling, your agony, lower than lower before, your forgotten memory. Então ele está dizendo que ele está vencendo e você está perdendo. I'm falling, eu estou caindo, e a sua agonia, né? Então, interessante o contraste, né? E o falling pode ter duas conotações, que é a ideia de cair literalmente, cair, se machucar,
mas também pode ser a ideia de se apaixonar, né? Então a sua agonia, lower than lower before, né? Então mais baixo do que já era baixo antes, your forgotten memory, né? A sua memória esquecida. Então talvez aí alguém que estava disputando, né? Um vai e volta amoroso, pode ser, né? Mas também pode ser qualquer outra conotação, né? E até porque as bandas dos anos 2000 tinham letras até bem pesadas, assim, né? A gente estava saindo do grunge e aí a gente tinha aí uma que agonia. Agonia é uma palavra muito boa aqui, que bom que ele usa na letra, né? Mas agonia é uma palavra que define muito bem as letras das músicas e a temática dos sons dos anos 2000, né? Então, your forgotten memory, a sua memória esquecida, my heaven, your hell, I'm killing your fantasy, more and more you follow your deepest reality. Então, o meu céu é o seu inferno. Então, uma pessoa que talvez goste de torturar a outra, né? De machucar, de brincar com os sentimentos da outra. I'm killing your fantasy. Então, eu estou matando a sua fantasia. More and more you follow your deepest reality. Então, mais e mais você segue a sua maior, né? A sua mais profunda realidade. Então, talvez aqui uma pessoa dependente da outra, né? Então, essa pessoa já tem uma perversão, uma maldade, e ela fica brincando com os sentimentos, e a outra talvez tenha essa dependência emocional, essa ansiedade, essa agonia, e ela acaba se deixando levar por essa perversão desse outro, do narrador da história, né? You're trying to take me, you're trying to make me, this is the only, give me the only thing. Essa é aquela música que quando toca, o carro vai mais rápido. É muito bom esse som, né? Até me deu vontade aí. Deixa nos comentários recomendações aí, quantos discos eles têm, se vale a pena, tem um aí pra começar, ou se dá pra escutar a discografia inteira. É uma banda que eu realmente não conheço muito, mas esse som é demais, né? Então ele diz no refrão: você está tentando me pegar, você está tentando me fazer, né? Me tornar, me modificar, me moldar. This is the only, give me the only thing. Então, essa é a única, e me dê a única coisa. I'm tired of trying, I'm tired of lying. The only thing I understand is what I feel. Bah, demais. Deu até vontade de escutar. E aí, e tem uma quebrada no final da música, né? Que aí ficam uns barulhinhos. Demais, assim. É aquela combinação na medida, né? Então, eu espero que as outras músicas da carreira da banda sejam no estilo dessa, porque essa é fantástica, assim. É tudo na medida certa pra ficar na cabeça, fazer o cara querer acelerar o carro. Então tem várias propriedades aí que casam muito bem com um jogo de corrida, né? Então, eu estou cansado de tentar, eu estou cansado de mentir, e a única coisa que eu entendo é o que eu sinto. Isso aqui é muito bom, porque é muito psicológico, né? Então, eu não sei se aqui, quando chega no refrão, muda o narrador. Então, a pessoa que... A vítima canta o refrão e o abusador canta os versos, é o que me deu a entender, assim, porque isso aqui é muito psicológico, na ideia de que a única coisa que eu entendo é o que eu sinto. Essa ideia de que a gente só tem controle sobre nós mesmos, a gente não tem controle sobre os outros, a gente não tem controle sobre várias outras coisas da vida. Então é interessante porque é uma frase madura, né? Diminui o escopo, e aí ele faz assim: não, eu só consigo controlar e entender o que eu sinto. Identity, fantasy, heresy, killing me, lower than lower before, this thing to feed. Interessante, né? Identidade, fantasia, heresia, está me matando, mais baixo do que baixo, né? Before, do que até agora, né? Então, cada vez mais lower than lower before, cada vez mais baixo até agora, né? Lower than lower before, yeah, this things to feed. Então, eu preciso alimentar esta coisa, né? Então, interessante. Então, alguma coisa mais interna, mais profunda, que precisa ser alimentada. Então, é uma satisfação, um desejo que não foi atendido, né? Identidade, fantasia e heresia, né? Então, essa ideia de que dessas três coisas, a identidade é a coisa que está mais próxima da realidade, né? Fantasia é o oposto e heresia é desapontar as noções de que alguém tem sobre ti, né? E é isso que está me matando. Então, uma pessoa conturbada, né? Alguém que está aí com um problema de se achar a sua própria singularidade, né? Aceitar ou poder demonstrar e externalizar quem ele é, né? Lower than lower before. Então, cada vez mais baixo do que antes, né? This thing to feed. Né? Então, eu tenho essa coisa para alimentar. Aqui dá a entender que é algo que está machucando ele, né? E aí ele repete o refrão, né? Vamos traduzir de novo o refrão só para ver se tem mais um entendimento, porque não se repete mais nada na letra da música, né? Então, você está tentando me pegar, você está tentando me fazer. O make me aqui também dá a entender essa frase que a gente falou antes, né? Alguém está tentando moldar essa pessoa. This is the only, give me the only thing, né? Então, essa é a única e me dê a única coisa.
Ainda a gente não sabe o que seria essa coisa, seria liberdade, realidade, ou seria uma mistura de tudo, né? Então ele não sabe o que aceitar dessa pessoa que quer moldar ele, né? Então aí pode ser vários tipos de relacionamentos abusivos, né? Ou mais rígidos, mais restritos, né? Give me the only thing, I'm tired of trying, I'm tired of lying. Né? Então, eu estou cansado de tentar, estou cansado de mentir, e a única coisa que eu entendo é como eu me sinto. Né? Então, é interessante que eu acho que essa é uma pessoa que está se sentindo, né, com um sobrepeso de muitas coisas externas, mas que está fazendo um movimento certo, que é olhar para si. Né? Eu entendo o que eu sinto. Eu acho que aqui, então, já gostava dessa música, gosto mais ainda porque tem uma mensagem muito interessante. E aí na ponte do som ele fala a única parte que não se repete, que é hypocrite, lunatic, fanatic, heretic, né? Já tinha se repetido antes, mas ele fica repetindo várias vezes, é uma parte muito boa da música, né? Então, hipócrita, lunático, fanático e herético, né? Então, o hipócrita, aquele que não faz o que fala, né? Aquele que tem uma desconexão entre as suas ações e as suas falas, né? O lunático, ou seja, aquele que fantasia demais, né? Que é o que ele usa no pré-refrão aqui, né? Hypocrite, lunatic, fanatic, heretic, né? É o mesmo, né? Fanático, então, aqueles que levam as coisas muito além, ao extremo. E heretic, aqueles que desafiam as leis, as normas ou os dogmas, né? Então, aqui fica meio em aberto. Talvez o clipe da música possa nos ajudar a entender, mas geralmente nos anos 2000, os clipes das músicas geralmente eram a banda tocando, então também não tinha muito pra onde ir. E a minha memória da banda, eu só sei que tem um cara de cabelo espetado, mas eu não conheço muito sobre quem eles são, assim, ou qual é a mensagem que eles tentam passar. Mas é uma música que eu gosto demais, então peço para vocês uma recomendação de qual disco poder começar a escutar. Static X. Então, gostou dessa tradução? Ou tem uma tradução melhor? Pode deixar aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.